Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versos 20 a 28. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versos 20 a 28. Acompanhe com os olhos e atenção a leitura que eu farei da palavra do Senhor. Ela diz assim: Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está ao pé do mar, numerosos. Comiam, bebiam e se alegravam. E Salomão era quem dominava sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo, e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços, as aves cevadas. Porque era quem dominava todo o oeste do rio, desde Tífisa até Gaza, e sobre todos os reis a oeste do rio. E ele tinha paz em todo o oeste e derredor. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 cavalos em baias para suas carruagens e 12.000 cavaleiros. Forneciam estes governantes provisões ao rei Salomão, e cada um que se aproximava da mesa do rei Salomão, cada um no seu mês, coisa nenhuma deixavam faltar. E a cevada e a palha para os cavalos de velocidade traziam para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes fora prescrito. Vamos falar com o nosso Deus? Bom Deus e Pai, bendito seja o teu santo nome. Lemos a tua palavra e vamos explicá-la. Ajuda-nos a ouvir a tua voz em meio à explicação. No nome de Jesus. Amém. Rascunho bem pequeno, embora esteja escrito já na tradução de vocês do Eufrates, é interessante que quando falava o rio, todo mundo sabia onde era. O rio. Quando você fala que mora no Rio, ninguém pensa no Rio Grande do Norte. Não é? Então tem coisas que ficam famosas, para o bem ou para o mal, mas ficam famosas. Então, do rio Eufrates. Era uma distância bem boa, não é? Vejam a ênfase que é dada no texto. A gente tem alguns marcadores no texto. Tem a questão do domínio, tem a questão de todos os dias, diário, todos os dias. Tem outros marcadores. Você tem povo numeroso e fartura, lugar, extensão e fartura, paz, videira e figueira. São essas as coisas que tem. E é o tipo do texto que dá vontade de falar assim: bem, irmãos, vamos orar, né? Porque era tudo muito bom. E vamos embora. Esse é daqueles textos que ele fala assim: está reclamando de texto difícil? Prega nesse. Eu falei: Senhor, eu não sei qual é mais difícil, os fáceis ou os difíceis. Esse parece fácil e é tudo muito bom. Então a gente vai começar. Na obra do Senhor dos Anéis, Tolkien retrata um desejo que todos possuímos: estar em uma terra de paz e abundância. E ele, na sua obra, ele criou um espaço assim, com a pátria dos hobbits, o condado, The Shire. É um lugar de beleza idílica e de uma abundância simples. Os hobbits vivem em harmonia com a natureza e uns com os outros. Alguns hobbits participaram da viagem para resgatar a Terra-média, mas sempre desejando voltar ao condado, voltar ao lugar de paz e abundância. O condado representa uma espécie de paraíso, uma visão de um mundo intocado pela guerra, pela ganância ou pela fome. Mas ele não foi o único autor que trabalhou com esse assunto. C.S. Lewis também lidou com esse sentimento de desejar uma terra de paz e abundância. Uma das maneiras, porque tem várias maneiras na obra dele, uma delas foi com um rato, o Hip-Tip, com esse ratinho, especialmente na obra O Peregrino da Alvorada. Desde filhote,
conta o rato, que lhe foi dito que alcançaria o extremo leste e que ele iria para o país de Aslan. Durante todas as aventuras, Rip-Tip mantém-se focado no seu objetivo, diferente dos outros, que não era encontrar os 7 cavaleiros desaparecidos, mas sim encontrar o país de Aslan. Ele quer viver com Aslan, ele quer viver na sua presença, é isso. E esse é exatamente o núcleo daquela história. Todas as outras aventuras e esplendores, ouro, riquezas, poder, missões de resgate, significam muito pouco diante de deixar esse mundo e entrar no próximo. Por um certo período, o povo de Deus experimentou com Salomão tal antecipação, um reino de paz e abundância, todos os dias por 40 anos. Nosso texto, ele transborda de felicidade. E deve ter sido uma sensação incrível você ter alguém governando e que nele você vê a encarnação das promessas feitas a Abraão, a Josué, a Moisés, a Davi, cumpridas no governante em que você está vivendo essa época, é agora. Algumas vezes, alguns cristãos experimentam isso. Uma tal antecipação de paz e fartura que os faz transbordar de felicidade. Há momentos que, mesmo não tendo riquezas, desfruta-se com tanta singeleza de alma, à beira de uma videira, à companhia de amigos, ao redor de uma mesa farta, que nós chegamos a pensar: Deus amado, está tão bom aqui, que o meu medo é que o Senhor mexa nisso. Tem hora que a gente pensa até que Deus é inimigo nisso, né? Não mexe nisso, está tão bom, Senhor, que eu não queria nem que o Senhor mexesse. A gente chega quase, na verdade, a escorregar pecaminosamente e a achar que o céu se manifestou. Ou até que, Jesus, se isso for voltar agora, segura uma semana. A gente quase chega a achar que é melhor do que o céu. Deus fez seu rei rico e poderoso, Salomão, e ele servia a Deus trabalhando para que todos prosperassem e desfrutassem paz. Quem é que não ia querer fazer parte disso? Pois nessa noite, nós veremos que Deus já providenciou um lugar em paz para comermos e nos alegrarmos. Fiquem tranquilos, se passar aquele de paz que você achava que era, Deus já providenciou um lugar em paz para nós comermos e bebermos. Nós vamos ver isso em nenhuma divisão, porque é só isso que tem o texto. Se não for essa paz e abundância, comer e beber e se alegrar, tem algo errado. Logo depois de mandar esse título para ser colocado no boletim, na terça-feira, eu falei, cara, agora que eu olhei para o título, que tal um lugar em paz para comer e se alegrar? Na hora eu falei assim, está parecendo música do Roberto Carlos. Além do horizonte há de ter. 1975, para aqueles que querem fazer pesquisa. De lá. Eu lembro bem. Horrível isso, né? Você lembrar bem, é muito ridículo. Mas mesmo assim, me lembrando, falei, vai que alguém lembra, não é? Mas eu falei, vai ficar assim mesmo. Afinal, a letra do Roberto Carlos e do Erasmo, né, foram os dois que fizeram, é sobre fruir algo bom, ou um lugar bom, de preferência com quem você ama, e nenhum sinal de colaboração para que o lugar fique bom, ou que houvesse abundância para todo mundo. É acerca de mim. No nosso texto, não. Nosso texto do livro de Reis, hoje, é um lugar bom não apenas para mim, mas para todo o povo. E a fruição dessas coisas boas e da paz era um resultado da bênção de Deus e do esforço humano no plantio e na colheita. Era um rei, de fato, rico e poderoso. Era um reino pacífico e próspero. O ponto focal do nosso texto é Salomão. É só ver o nome dele, está para cá e para lá.
só dizendo do que ele fez, do que arrumou, de como que as pessoas o temiam, como o serviam. É Salomão o foco e o resultado de um governo que confia em Deus. E aí você pode colocar uma lista. Você se torna um povo numeroso, você desfruta de riqueza, desfruta de poder, experimenta prosperidade, domina sobre uma ampla área e é servido em todas as suas necessidades. Beleza, não é? O texto fornece um relato detalhado das provisões e suprimentos diários para Salomão, para seus cavalos, para sua corte, enfatizando a abundância e a excelência dos recursos. É que nem a gente fala, né? Tem uns frutas que você compra num certo tipo de mercado que o pessoal faz rima com rouba. Eu não sei porquê. Mas depois você vê os preços e fala, aí você pensa, mas a qualidade é tão boa. Mas não justifica tanta coisa assim, não é? Pois é, com Salomão não tinha essa. Era tudo do bom e do melhor. No geral, o texto retrata a imagem de um rei rico e poderoso que governou um reino pacífico e próspero. A área aproximada, controlada por Salomão, porque é sempre dito, né? Daqui até ali, da fronteira do Egito até o rio Eufrates. Mas quando você faz um cálculo da área, a área aproximada, controlada por Salomão, é mais ou menos o estado do Ceará. Olha aí, olha que coisa boa. Então você vai lembrar do Ceará e falar assim, rapaz, eu fiquei um pouco decepcionado, não é por causa do Ceará. Eu fiquei um pouco decepcionado porque foi assim, quando você lê sobre Salomão, uma exuberância, não é? A gente fica esperando no mínimo sabe aquele domínio do norte da África, quase toda a Europa? Você fica pensando em alguma coisa tipo a Síria, a Grécia, Ceará. Eu confesso que eu fiquei um pouco frustrado com Salomão. Falei, Salomão, você podia ter, né, se empenhado mais e tal. Mas Salomão, lembra, ele não era homem de guerra. E Salomão sabia, ele disse isso, eu estou sabendo porque ele disse na Bíblia, que meu pai conquistou essas coisas em batalha. Ele não precisou lutar contra inimigos. Salomão sabia que ele não tinha que lutar, não teve que lutar contra nenhum inimigo, porque o seu pai já tinha estabelecido essas relações internacionais todas. Seu pai já havia ganho as batalhas. Mas, e isso me chamou a atenção, ele dizer isso em outro lugar, não no nosso texto. Porque quando tem essa descrição toda do seu reino, eu fico pensando em outras batalhas que o nosso texto começa a propor. Contra o que nós lutamos, afinal, quando tudo está bem? Ele herdou do seu pai a não necessidade de precisar guerrear. Mas e agora? Que batalhas que ele vai enfrentar? Sabedoria Deus lhe deu. E a demonstração era para quem quisesse ver. Com o que a gente luta quando tudo está bem? Os textos narrativos, eles ensinam de um jeito diferente. Ele não tem aquelas proposições, você ensina a teologia nas cartas e depois tem uma série de imperativos, o que você deve fazer à luz daquilo que você aprendeu. Você não tem isso nas narrativas. Muitas vezes, as narrativas têm apenas elementos descritivos, sendo deixado ao leitor o trabalho de conexões e o exercício de discernimento. Por isso, conheça bem o Pentateuco. Por isso que nós lemos um trecho do Pentateuco, porque ele nos dá algumas indicações importantes. No nosso texto, nós temos um ajuntado de elementos e expressões importantes que acontecem em outros lugares da Bíblia, e que nos ajudam na interpretação do que está sendo apresentado. De cara já é meio estranho quando a gente lê Judá e Israel, mesmo porque o reino ainda é unido, o reino ainda não foi dividido. Por que Judá e Israel? Resposta, eu não faço a menor ideia. Mas chama a atenção. Primeiro porque em geral é falado Israel e Judá. Até porque primeiro vem Jacó, depois vem o filho dele. Por que Judá e Israel? É só curioso. Então, mantém na sua curiosidade, um dia que você quiser escrever um artigo, vai pesquisar. Por que ele inverteu aqui Judá e Israel? Agora, desde Gênesis, quando nem povo nem tribo havia ainda, havia os filhos de Jacó. E na história,
o primogênito Rubens, ele vai sendo deixado de lado e a liderança passa a ser de Judá. Então, talvez alguém que escreveu e registrou isso mais tarde já tinha essa ideia dessa liderança passada. Mesmo depois, quando se torna um povo e tem a divisão das tribos, a gente sabe que a parte fiel ficou sendo Judá. Quando houve a divisão, a parte fiel era chamada de Judá. E bem mais tarde viria aquele que é o leão da tribo de Judá. O que a gente faz com isso? Vai só lendo, vai só ouvindo, vai só juntando, porque tem mais. O texto diz que eles eram muitos, como a areia do mar. Quem é que não vai ler isso e lembrar imediatamente da promessa de Deus a Abraão? A ideia de que ainda seriam muitos percorre toda a Escritura, até a afirmação final em Apocalipse de que os discípulos de Jesus serão uma numerosa multidão diante do trono do Cordeiro. Mas tem mais. O texto também fala de comer, beber e se alegrar. Salomão, mais tarde, ele vai escrever algo sobre isso. Mas aqui, você vê que a bênção da criação, e mais tarde Salomão vai escrever em Eclesiastes, que este seria o resultado do trabalho, comer, beber e se alegrar. E que isso vem da mão de Deus. Comer, beber e se alegrar. Mas o texto também dá outra ênfase, a ênfase do domínio. E aí você imediatamente faz volta na história, o mandato da criação, a sua realeza criada, o ser humano, dominai, a mesma palavra, a mesma ideia, dominai. Depois a gente tem um sonho e posterior história de José dominando sobre seus irmãos. E essa ideia toda vai percorrer toda a Escritura, até que viesse aquele que exerceria domínio sobre todas as coisas. O texto também nos dá a pista dos animais para o sacrifício. Quando você vê essa quantidade de animais, na hora eu pensei em churrasco. Com tanto bicho, você já pensa num churrasco. Sim, certamente havia isso à mesa do rei e de todo o povo. Havia churrasco. Mas nem tudo era churrasco. Se você continuar a ler a história, você vai ver que o sacerdócio teve que trabalhar muito no período de Salomão, porque a oferta de animais no sacrifício ao Senhor era de milhares e milhares. Eram muitos. E ele recebia muitos. E por falar em animais para o sacrifício. É uma coisa extremamente importante para você se preparar para aquele que seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou dando esses panoramas de cada item desse que se apresenta no texto, porque a gente vai precisando juntar essas coisas. O texto também fala de videira e figueira. É uma dupla de frutos que sinaliza que o reino chegou. Qualquer outro lugar que você estiver lendo na Escritura, é sempre um sinal de que o reino chegou ou o reino rachou. Quando as coisas vão mal, não tem videira, não tem figo. Não tem uva, não tem figo. As coisas estão bem, tem figo e tem uva. Então, é um sinal de que a abundância e a vida estão presentes. E lembrem-se, Jesus lidou também com videira e figueira. Aliás, o povo de Deus é chamado de videira. E aí o último item, então nós tivemos aí Judá e Israel, eram muitos, comer, beber, se alegrar, um governante que domina, animais para o sacrifício, videira e figueira, e aí chega no final, muitos cavalos. O texto tem um probleminha, 40 mil, outros acham que é 4 mil, então existe uma leitura, existe o que está escrito, o que alguns leem. Tem umas marcações na Bíblia que é para você, eles mantêm o que está escrito, porque eles não têm coragem de mexer no texto, mas que é para ser lido de um outro jeito, que talvez tenha havido uma cópia irregular. Então não é o número 40, mas é 4. Então veio de 40 mil, 4 mil. Eu não vou mexer em nenhum dos dois. Deixa 40 mil, só sei que era muito cavalo. E não importa, era muito cavalo. Fim. Mas o que chama a atenção aqui são muitos cavalos. E aí agora aqui para mim, é o lugar que começa já agora a piscar uma luz amarela. Tam, tam. Aí você começa a falar, o que ele quer dizer aqui? Por enquanto nada, mas já me deixou de sobreaviso. Por quê?
Você já leu o Pentateuco, você saiba o Pentateuco para poder saber o que está acontecendo com os reis. E uma das questões em Deuteronômio 17 é: não acumulem cavalos e não tenham cavalos vindos do Egito. Por enquanto não disse nada do Egito, mas ele vai trazer cavalo do Egito ainda. Então, muitos cavalos, você já começa a ficar... Sabe aquela coisa que você fala assim, eu não sei, que tem uma coisa errada aqui, cara. É só isso por enquanto. Deixe os outros pastores pregarem outras coisas também. Por enquanto é só, está estranho esse negócio, mas é só isso. Eu vou focar na parte que o texto focaliza, que é, todas as vezes que nós vemos alimento, celebração e abundância, nós precisamos lembrar de alguns pontos. Primeiro, paz e abundância não são naturais nesse mundo. Não nesse mundo quebrado. Lembra-se o que foi dito para Adão? O suor do teu rosto. E agora a terra vai produzir erva daninha. Coisas que você não plantou e vai ter que ficar cuidando o tempo inteiro. Então, a abundância não é automática. Paz não é automática. É preciso que haja, então, governantes fortes como Salomão, até para, em alguns casos, impor ou exigir a paz, porque muitos não a desejam. Há quem deseje somente a guerra, ou a socialização da pobreza na pobreza. Ler que eles comiam, bebiam e se alegravam no verso 20, deve nos lembrar que isso somente é possível por causa da boa mão de Deus. O texto não enfatiza muito isso, ele só é descritivo. Não há paz e não há alimento sem morte. Lembra sempre disso. Não há paz e não há alimento sem que haja morte. Lá atrás, quando os sacrifícios haviam sido designados, havia um sacrifício para quando tudo estava bem, mata um animal. Para que a gente nunca se esquecesse que a paz tem preço. Ele nunca é menor do que a morte. Assim, toda a celebração do Antigo Testamento precisou refletir sobre a morte e ver que ela apontava para o futuro, quando haveria uma morte definitiva e uma celebração de paz sem fim. Nós ainda olhamos também para o futuro, aguardando um dia assim, mesmo tendo que olhar para o passado e já saber a resposta, que Jesus é o Rei que venceu todo o mal. Ele é o Cordeiro que foi morto para que a gente tivesse paz. Mas nós ainda aguardamos a consumação dessas coisas. No nosso texto em Reis, certamente se alegraram ao rememorar essas promessas feitas a Abraão, a Josué, a Moisés, a Davi, agora cumpridas com Salomão. E você se alegra com isso também? Desculpa, pastor, eu estava cochilando. Com isso o quê? Assim, né? Essa é aquela hora boa, não é? Você fala, o que eu perdi? Me alegrar com o quê mesmo? Então, vamos repetir. Eles estavam se alegrando com as promessas feitas a um monte de gente até chegar nessa hora. Porque se você não estiver vivendo, que nem o ratinho hip-tip, com a expectativa daquele reino, você não vai se alegrar com as coisas que estão acontecendo. Você não vai conseguir sentir a alegria agora, porque você não está vivendo à luz dessa expectativa. Então, se você não possui expectativas assim, eu não sei como é que vai ser a sua vida, eu sei que vai ser bem triste, porque vai ser sempre de murmúrio, de lamúria, de que droga, olha o que está acontecendo e que droga. Você tem que manter expectativas no lugar. As coisas podem não estar boas, mas Deus disse para Abraão que nós seríamos numerosos. Deus disse para Abraão que nosso nome seria grande. Deus disse para ele que nós teríamos um lugar para morar. Deus disse para Josué, para que ele lutasse, porque a promessa está ali. Pode lutar, que eu vou dar a vitória para você. Fez isso com Moisés, fez isso com Davi, mesmo em situações estranhas. Deus
Só tem o mar aqui na frente. O que é que eu faço? Por que o Senhor empurra a gente para esses limites? Expectativas. O povo está vendo a história acontecer, não faz sentido eles se alegrarem apenas com Salomão. Eles têm que enxergar que tem um percurso. Se você, hoje, se esquece de que tem um percurso atrás de você, e de que Deus gerou expectativas em você, e Ele vem fazendo isso. Abraão não era nem judeu, porque a expectativa não é por causa de um nome de nação, a expectativa é porque nós fomos criados para viver com Ele para sempre, e não será nenhum prato de comida, nenhuma bebida e nenhuma alegria passageira que vai tirar isso da nossa expectativa adequada. Bom, é por isso que eu perguntei para você se estava dormindo aquela hora. Eles estavam se alegrando por causa das promessas feitas a essas pessoas do passado que fazem parte da nossa história. Eu não sei se você lê a Bíblia assim. Tem gente que lê a Bíblia achando que é o livro dos judeus e agora é de uma época em que é, sabe, o judaico-cristã. Vou vomitar. Para com isso. Você não está lendo a Bíblia para isso. A Bíblia é a sua história. Você é filho de Adão, filho de Eva. Você é tão crente quanto Abraão, que nem era de povo nenhum. Do povo que ele era, Deus diz, sai. E que povo ele é agora? Deus está fazendo um. Tenham expectativas. Se você não está com essas expectativas em dia, então a sua própria alegria vai ser diferente. A sua própria perspectiva de comida e bebida vai ser diferente. Às vezes, a gente se alegra mesmo atravessando às vezes a gente atravessa um período de tranquilidade e abundância. Mas a gente já viveu o bastante para saber que são episódios, aqui e acolá. Você sabe que mesmo se alguém não tivesse prometido picanha, que ela sempre foi difícil. Porque são episódios, aqui e acolá. Não vem colocar tudo na conta de alguém que falou politicamente. Você sabe que são episódios, aqui e acolá, porque nós sempre estamos envoltos em conflito, algum conflito, conosco mesmo, com alguém, com Deus, em algum conflito. Exceto, claro, quando você impiedosamente avalia a vida dos outros. E isso é muito comum, você olha para a vida dos outros e fala assim, miserável. Parece que essa pessoa não passa por problema, né? Fala, bom, da distância que você está vendo e com as lentes que você está vendo, é muita impiedade. Está todo mundo com conflitos aqui. Mesmo uma pessoa que pareça não estar, está todo mundo com conflitos. Então você sabe que passa. Se você não está vendo esse conflito em alguém, louve a Deus, porque está agindo como um crente, está passando por problemas como crente, com uma fé que Deus tem cuidado dele para livrar do mal ou para ampará-lo em meio ao mal. Então, se você não está vendo, talvez ele esteja agindo como crente. Só isso. Mas para pregar esse texto hoje, precisamos passar pela alegria, comida e bebida a partir de um outro patamar. Nós não estamos mais só rememorando a história para falar de Salomão. A gente não se reuniu para isso. Eu não posso mais falar de alegria, comida e bebida sem ser a partir de um outro patamar. 1000 anos depois de Salomão, nosso Senhor Jesus, ao celebrar a Páscoa com seus discípulos, ele celebrou uma Páscoa diferente. Para todos os tradicionais que participaram com ele, aquela mesa foi bem esquisito. Foi bem estranho. Por quê? Porque todos celebraram, depois da saída do Egito, todos celebraram a Páscoa, lembrando do sofrimento e opressão dos outros, dos antepassados. A Páscoa era uma rememoração
do sofrimento dos outros. Quando Jesus celebrou a Páscoa, era sobre o seu sofrimento. Não era o sofrimento dos antepassados, daqueles que saíram do Egito. Era para ele que aquela celebração antiga apontava. A refeição da nova aliança não se referia mais ao passado, mas ao presente naquela mesa com Jesus. E para nós ainda se refere ao futuro, daquela mesa que nós ainda participaremos com ele no novo reino. Mas por que eu preciso voltar a essa parte? Porque o povo do tempo de Salomão, ele comeu, bebeu e se alegrou. Hoje também nós comemos, bebemos e nos alegramos. E para que isso tivesse sido possível naquela época e possível hoje, é a boa mão de Deus. E para que a gente realmente pudesse se alegrar, alguém precisou morrer. Então não tem festa divertida em que você não dê uma paradinha e fale assim: está tão bom isso aqui. Obrigado, Senhor, porque Jesus precisou morrer para que as coisas ficassem boas. Aí você fala assim: credo, estragou o aniversário. A gente é muito besta, porque a gente acha que a alegria não tem morte. A gente está pensando de um jeito diferente da Escritura, assim. A alegria tem morte. Comer e beber e entender a abundância tem morte. Só algumas pessoas acham que aquele frango cortadinho não era um bicho. Tem gente que pensa nisso. Tem gente que, credo, você está dizendo que isso aqui era uma galinha? Eu sempre achei que eram só drumê. Quem não sabe o que é drumê, procura e compra, é muito bom. Jesus disse naquela refeição que não comeria mais aquela refeição de novo, até que nós estivéssemos juntos para comermos no seu reino. Há um reino, que não é o de Salomão, no qual nós vamos comer, beber e nos alegrar, e viver em paz para sempre, não só por 40 anos, não só numa extensão de terra do Ceará, toda a terra e para sempre. Desculpe, Fortaleza, eu tinha que falar isso, mas é maior do que o Ceará. Será toda a terra. Eu fico pensando na emoção de ouvir isso, originalmente, sabe? De estar ali com Jesus, ouvindo ele dizer que aquele não era o pão da aflição do povo, nem a aflição do povo no deserto, era o pão da sua aflição em nosso favor. Este é meu corpo. Aí fala, caramba, deve ter sido demais ouvir isso, né? Eu fiquei imaginando. Porque como aquele pão que Jesus partiu, alimentou aqueles discípulos, o corpo de Jesus seria partido, para que a vida dele fosse derramada e a gente tivesse de fato vida. Videiras, figos, abundância alimentar, paz. Tinha hora que eu ficava pensando assim, parece que estavam comendo da árvore da vida. Parece que esse era o lugar já. Mas ainda não era. Eram sim celebrações e refeições que apontavam para um dia no qual Deus redimiria plenamente do pecado, da morte e do próprio mal. Ler sobre o período de abundância e paz com Salomão não deve nos roubar a expectativa de uma paz e abundância eternos. A gente vai pensar, Jesus, vem semana que vem. A gente vai pensar essas coisas. Mas aí traz para o seu coração aquela expectativa que deveria estar lá, de outras promessas que estão caminhando, que são para você. A Bíblia é um livro para você. E aquelas promessas foram feitas para você. Ler sobre o período de paz e abundância, portanto, com Salomão, que ela não nos roube a expectativa, nem de desejar, falar assim, ô rapaz, eu queria um tempinho assim, uns 40 anos, todos os dias, coisa boa. A gente quer mais que isso.
A gente não quer só comida ou bebida. Isso é uma letra, né? Alguma coisa. A gente quer mais do que isso. Do mesmo jeito, alguns períodos em que nós experimentamos paz e abundância, não deve nos roubar a expectativa do que é eterno. É como o ratinho Rip Tip. O nosso foco está lá. Lá, no reino que Deus conquistou, mas que nós não vemos ainda. Mas que logo nós vamos estar juntos com Ele. Jesus estava apontando naquela refeição um novo êxodo nele. A libertação permanente, que outros períodos como esse nosso apontaram, de um reino de Deus consumado. Qualquer texto na Escritura que fale de banquete e paz, deve necessariamente se reportar ao pronunciamento de Jesus sobre o cumprimento da Páscoa no reino de Deus. Cada comer, cada beber, cada se alegrar é uma antecipação do banquete messiânico. Não deixe de incluir isso nos seus convitinhos de festas. Põe lá, em letras pequenas que seja. Isso aqui é só uma festa, gente. Um banquete messiânico é depois. Só para você lembrar. Ou pelo menos, não deixa de pensar nisso. Cada comer, cada se alegrar, é uma antecipação desse banquete. E visto de um modo especial, claro, na refeição pascal, na mesa da Eucaristia do nosso Senhor. Por isso que todos os outros sacrifícios, todas as outras libertações e celebrações de paz, por todos os outros líderes, e agora hoje Salomão, estavam apontando para Jesus Cristo. Ele é o último Adão, ele é o último Noé, o último Moisés, o último Davi, o último Salomão. Nós estamos no êxodo final. A morte de Jesus foi o clímax para qual toda aquela história anterior se moveu. Especialmente quando toca nesses termos de domínio, ser numeroso, abundância, paz. Eu espero que vocês tenham o mesmo desejo dos hobbits, de chegar no Shire, de chegar de volta no condado. Ou o desejo do ratinho, de estar definitivamente no novo céu e na nova terra. A gente não faz assim por aqui? Imagina, alguém te convida para uma festa, você faz só de ouvir o nome do lugar, você já dá saliva na boca, saliva. Você sabe que vai ser comida muito boa. E um convite à noite para você ir, comida muito requintada, muita celebração, paz e harmonia. E aí você sabe que à tarde tem o aniversário de sobrinho de um amigo. Aquele mesmo dia. É legal também festa de criança, não é? E é à tarde, não vai atrapalhar nada nessa hora que é de noite. Você já está feliz por isso que não vai atrapalhar. É seu amigo. E você vai no aniversário de criança. Você sabe como é que é aniversário de criança? Aquele monte de salgadinho, rapaz, dá uma empanzinada assim, boa. O que você faz? Eu sei o que você faz. Eu, pelo menos, eu faria. Não sei se você faz, mas eu sei o que eu faria. Então, eu vou falar de mim, para você não culpar vocês. Eu ia me poupar. Não, obrigado. Talvez até mentisse. Não, eu estou passando meio mal e tal. Estou guardando para de noite, entendeu? Eu não ia falar isso, né? Fica meio chato. Mas eu ia me poupar. Meia esfirra, meia coxinha, nenhum refrigerante, só para não, né? Não ativar aqui. Você se poupa para a grande refeição. Você se poupa para aquela celebração. Não que não fosse importante do filho do seu amigo. É importante. Mas você sabe que tem um festão vindo. É isso. Aproveitem. Alegrem-se em todas as celebrações que vocês puderem e tiverem. Comam, bebam. Mas façam isso cientes de que alguém precisou ser morto para você conseguir se alegrar e andar seguro. Eu espero que isso aumente as suas ações de graças, porque as festas das bodas do Cordeiro, ela já foi planejada.
E nós fomos convidados. Então eu vou usufruir de tudo por aqui, com frugalidade. Mas mais importante de comer menos para comer bastante na festa do Cordeiro, é confiar na palavra do Senhor. Lembra? Andaram tentando Jesus com esse negócio de comida também, não é? E a resposta dele foi bem simplinha. Você vai depender do que Deus diz. Deus prometeu. E a sua expectativa tem que estar atrelada a isso. Então pode ser um período excelente, como de Salomão, por 40 anos, todos os dias. Não se iluda, porque na hora que você se iludir, você ancora a sua confiança num lugar que não é firme. Então desfrutem de tudo por aqui com frugalidade, porque você tem que dizer para o seu coração o tempo todo: eu quero muito participar daquele dia, eu quero muito. Então vamos cantar para isso, para a gente querer muito. Não sei nem se a música serve para isso. Serve para isso. Tem música que não encaixa muito, né? Mas a culpa não é de nenhum de nós. Vamos cantar ao Senhor nosso Deus?